Olá, tudo bem? Meu nome é André Oliveira, sou estudante do curso de pós-graduação Lato Sensu em Inovação e Tendências na Educação na modalidade EAD pelo Instituto Federal Baiano. Hoje irei apresentar aqui o produto da atividade proposta pela disciplina Tecnologia e Educação, Unidade 2. Na unidade 1, eu propus uma sequência didática e nessa unidade estarei dando sequência aí a minha metodologia descrita na unidade 1. Bom, o projeto que eu estou aplicando lá na escola onde eu trabalho seria Botânica na Prática, construindo saberes a partir da horta escolar. E hoje nós iremos estudar um pouquinho de morfologia da planta, um embasamento teórico para permitir que nossos estudantes tenham aí a capacidade de colocar a mão na massa com um entendimento maior, né, do que eles estão fazendo. Então, vamos lá. E o que seria morfologia, então? As plantas são compostas por diferentes estruturas que garantem sua fixação, nutrição, disseminação e hidratação. O estudo de cada uma dessa parte é chamado de morfologia vegetal e abrange a compreensão das características das folhas, flores, raízes, caules, troncos, hastes, entre outros elementos. Vamos começar pela raiz. Qual é a função da raiz? A principal função da raiz é a de fixar o vegetal ao solo, fixar esse vegetal ao seu substrato terrestre, além de retirar desse substrato sais minerais e água necessários para o seu metabolismo adequado, tá? Então, além de fixar aquela planta ao substrato, é as raízes que retira do solo todo o nutriente necessário para o desenvolvimento dessa planta. E aí eu vou falar para vocês que as raízes não têm só o papel de fixar o vegetal ao solo. A raiz, ela também tem uma função muito importante, que é a função de armazenar. Então, essa raiz também armazena nutrientes e substâncias importantes para essa planta. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aí é uma cenoura. Cenoura é uma raiz, assim como a beterraba, assim como a mandioca, em algumas regiões são chamadas de macaxeira, ou então o nosso querido aipim, aqui em Salvador, né? A batata doce e não a batata inglesa, não confundir, eu tô falando batata doce. A batata inglesa, nós vamos ver o que ela é um pouquinho lá para frente, mas grava aí, batata inglesa não, doce é uma raiz, certo? E as raízes, ela tem uma morfologia específica. Ela se apresenta através de estruturas específicas. Então, por exemplo, quando você pega um vegetal e olha uma raiz, onde ela tem uma raiz grossa, central, e dessa raiz grossa saem várias raízes que a gente chama de raízes secundárias. E essa raiz central a gente chama de raiz pivotante. E essas raízes pivotantes são características de uma planta, de uma classe de plantas chamada dicotiledônia. Quando eu falo de dicotiledônia, eu estou me referindo a que a gente vai aprender mais lá na frente, a semente dessa raiz. Cada semente nesse grupo de planta se apresenta de uma forma diferente, tá bom? Então, as dicotiledôneas, vamos aprender que ela tem dois cotilédones, que são estruturas que armazena nutrientes para que a plantinha que está nascendo, ela se desenvolva, tá bom? Agora, se eu pego essa planta e olho que ela tem várias raízes secundárias e nenhuma raiz central, nós chamamos essa raiz de raiz fasciculada, e essa raiz é uma raiz característica de um grupo de plantas chamado de monocotiledôneas, tá bom? Beber um pouquinho de água aqui. Vamos estudar agora
Os caules. Desculpa. O que seria um caule, né? Qual é a função do caule? O caule é uma estrutura vegetal externa que se projeta desde o chão até as folhas, tá bom? Ela tem a função de ligar a raiz às folhas. Então, a raiz captura os nutrientes e esses nutrientes têm que chegar lá em cima, nas folhas. Quem é que faz essa ligação? O caule. Para além dessa necessidade estrutural, os caules também atuam na condução e intercâmbio de substâncias dentro da planta, que lá na frente nós vamos aprender que essa substância necessária para a planta se desenvolver, ela é conduzida através dos vasos chamados xilema e floema, né? E voltamos para nossa batata inglesa. Quem não gosta de uma boa batata frita, né? Então, a batata inglesa é o caule e não a raiz. Ela fica lá debaixo da terra, mas ela é um caule. Nós chamamos ela de caule especial, caule subterrâneo, que tem um nome, se chama tubérculo. Então, o que a gente come na nossa salada, no nosso almoço, se chama tubérculo e é um caule, tá certo? E vamos falar então das nossas folhas, né? Qual é a função da folha em uma planta? Por que a folha é tão importante para o desenvolvimento dessa planta? Tão importante quanto o caule, tão importante quanto as raízes. Bom, a folha tem a função de aumentar o contato vegetal com o sol. E através da luz solar, ela vai fazer o quê? Fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um processo metabólico essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Ninguém vê a planta saindo por aí caçando alimento para poder crescer e se desenvolver. Então, as plantas elas ficam paradinhas. Então, já que elas ficam paradinhas, como elas se alimentam? Onde ela pega o seu carboidrato para que ela possa ter energia para realizar suas funções através de um processo chamado fotossíntese, que é realizado por meio dela, tá bom? Bom, vou passar aqui rapidinho porque ficou um pouquinho fora de ordem, gente, desculpa, mas nós vamos aplicar aqui o nosso quiz. Então, a gente viu um pouquinho o que é morfologia, vimos a função das raízes, do caule, das folhas e agora nós vamos treinar. Vamos de quiz? Eu vou parar um pouquinho no áudio, tá? Mas tudo ele começa. Qual é a função principal das raízes? A. Produzir flores. B. Realizar fotossíntese. C. Fixar a planta e absorver água e sais minerais. Ou D. Atrair polinizadores. Vamos lá? 5 segundos. Qual será a resposta, minha gente? C. Fixar a planta e absorver água e sais minerais. Certo? Gente, produzir flores não é a função das raízes. As raízes ficam lá embaixo do solo, na maioria das vezes, né? Pode dizer, mas Andréa, as árvores do mangue, eu consigo ver as raízes. Então, na maioria das vezes, as raízes estão no substrato, no solo, tá? E as flores estão aonde? Perto das folhas. Então, não é nas raízes que nós produzimos as flores. Quem é que realiza a fotossíntese, minha gente? As folhas. E quem atrai os polinizadores, como por exemplo as abelhas, são as flores. Então, letra C. Fixar a planta e absorver água e sais minerais. Vamos para a próxima?
caule tem como função armazenar semente, sustentar folhas, flores e frutos de transportativa, absorver nutrientes diretamente do solo ou produzir pólen. Qual é a função do caule? Letra B. Sustentar folhas, flores e frutos e transportar semente. Nós vamos aprender lá na frente que existem vasos condutores, né? Que é o xilema e o floema. Eles transportam a seiva. Armazenar sementes. O que não armazena sementes são os frutos. Então, quando a gente come a manga, o que sobra? A semente. Né? Quando a gente abre o maracujá, o que tem ali dentro? A semente. Então, o que armazena a semente são os frutos das plantas que dão frutos, os geospermas, ok? Tem planta que não tem fruto. C. Absorver nutrientes diretamente do solo. Quem faz isso? As raízes. E quem é que produz o pólen que as abelhas vão lá, pousam e pegam o pólen das flores? Então, letra C. Sustentar folhas e frutos e transportar a seiva. E por fim, nossa terceira e última questão. É tudo ou nada, viu? As folhas são responsáveis principalmente por letra B. Realizar fotossíntese. O que é que armazena carboidratos? Nós vimos que o caule de algumas plantas, como a batata inglesa, que são caules subterrâneos, chamados tubérculos, eles armazenam, por exemplo, amido, que é um carboidrato, tá? Então, as folhas, elas realizam fotossíntese. Como eu acabei de dizer, o que é que produz sementes? A semente está dentro do fruto. E nós vamos ver que o fruto das plantas que têm flores vem, por exemplo, das flores, tá? E absorver água, a gente sabe que é o papel das raízes. Então, aqui o meu forte abraço. Eu quero agradecer muito e dizer que a minha internet está um pouquinho lenta. É por isso que estava dando aí umas. Eu estava parando porque o vídeo também estava parando, né? Então eu não pude ir seguir na sequência. Mas eu agradeço muito, um forte abraço e até a próxima.